Será que existe algum risco? Isso que vocês estão vendo é a localização do maior buraco negro que acaba de ser confirmado na Via Láctea, pessoal. Esse buraco negro ele foi encontrado, ele é o maior de todos, só perde para o Sagitários Asteriscozinho, que é o buraco negro absurdo, monstruoso, que está no centro da Via Láctea. Depois dele, depois do buraco negro central, esse que vocês vão ver agora é simplesmente o maior de todos, e ele acaba de ser confirmado. E por incrível que pareça, acreditem, ele está relativamente próximo da Terra. Existe uma distância segura? Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas, né? Pois é, pessoal. Ele bate recorde de massa. Olha a localização dele exata aqui, ó. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é a estrela que está girando em torno desse buraco negro. Vocês não estão vendo nada ali no centro, porque realmente não dá para ver nada, porque afinal de contas a gente está falando de um buraco negro. Só que para vocês terem uma ideia, o buraco negro recordista anterior, ele tinha 20 vezes a massa do nosso Sol. Esse ele tem 33 vezes a massa do nosso Sol. Mas será que existe algum risco de interação? Afinal de contas, se a gente pegar a escala astronômica, a nossa Via Láctea, ele está aqui do lado, ele é um vizinho, é como se estivesse no quarteirão do lado, né? O mais incrível, pessoal, é que assim, podem existir outros buracos negros ainda mais próximos do que esse. No caso, ainda maiores também do que esse, né? Mas, como eu disse, será que existe alguma distância segura, né? A gente vai falar tudo sobre isso, pessoal, mas claro, com a ajuda de quem? Do Jack, que descobriu o buraco negro, mas não tá conseguindo enxergar ele. Vamos por partes. E isso que vocês estão vendo é o buraco negro central da Via Láctea, o Sagitários A asteriscozinho, e não é dele que a gente está falando, a gente está falando de um outro tipo de buraco negro. Esse é o tipo de buraco negro que existe no centro da grande maioria das galáxias. Existe um buraco negro supermassivo, aqui na Via Láctea não é diferente, e a gente chama ele de Sagitários A asteriscozinho, né? Asteriscozinho porque é o buraco negro central da Via Láctea, e Sagitários porque ele fica na direção da constelação de Sagitários. Isso, por incrível que pareça, é uma imagem desse buraco negro que se conseguiu. Na verdade, ele mesmo, ele tá aqui no centro. Por ser um buraco negro, a gente não consegue ver ele. A gente sabe que ele existe ali porque existem estrelas e vários objetos girando em torno dele. E aí, pelos cálculos matemáticos e físicos ali, você consegue perceber que ali existe um buraco negro e calcular, inclusive, a massa dele. Só que a grande maioria dos buracos negros, pessoal, não é assim que se comporta. Isso que vocês estão vendo aqui é o telescópio Gaia, que foi quem fez essa descoberta, tá? E um buraco negro de massa estelar, ele é muito diferente, porque ele é simplesmente o resultado de uma estrela com muita massa, muito mais massa do que o nosso Sol, que chega no fim da sua vida, explode como uma supernova, que é o que vai acontecer com Betelgeuse, inclusive, em breve, a qualquer momento. Vou deixar o vídeo sobre Betelgeuse no cardzinho aí em cima. E aí, ó, quando acontece essa explosão, sobra uma coisinha ali, um núcleozinho, né, dessa estrela, que é o buraco negro. O buraco negro, no caso, de massa estelar, né? Ele vem de uma estrela, ele não é um buraco negro supermassivo. E assim, é muito difícil você conseguir detectar um buraco negro. Primeiro porque, como o próprio nome diz, ele é negro, ele não brilha e ele nem reflete nada. Na verdade, a gravidade dele é tão forte que ele não consegue emitir nada, ele está sugando tudo o tempo inteiro, e qualquer luz que chegue até ele, ele vai também absorver, nada escapa dele, nem mesmo a luz. Isso dada ao absurdo poder gravitacional que esse buraco negro tem. Então a chance de você conseguir ver um buraco negro, na verdade ver você nunca vai ver, mas detectar um buraco negro, ela é muito mínima, né? A sorte é que a maioria dos buracos negros, eles são de massa estelar, e eles são provenientes de estrelas em sistemas binários, ou seja, vira e mexe, na verdade, na maioria dos casos, tem uma estrela orbitando esses buracos negros, a grande maioria deles. E aí a gente consegue detectar dessa forma. E foi justamente isso que eles viram nessa estrela com esse nome super bizarro, né? Ela orbitava alguma coisa, na verdade ela orbita alguma coisa que leva 11,6, quase 12 anos para ela completar uma volta em torno disso, e isso a gente não consegue enxergar, mas os astrônomos perceberam que esse objeto, apesar de ser invisível, ele deve ter uma massa de uma estrela que seria para ser tão brilhante que a gente conseguiria ver essa estrela sem telescópio, sem binóculo, sem nada, né? Só que na verdade a gente não está vendo nada ali. Então, pelos cálculos a gente sabe, né?
que é certeza, ali existe um buraco negro. E esse buraco negro teve a sua massa calculada em 33 vezes a massa do nosso Sol. Para vocês terem uma ideia, o recorde anterior era do buraco negro Cygnus X1. O Cygnus X1 é esse aqui que vocês estão vendo. E aqui dá para a gente ter uma base dos maiores buracos negros de massa estelar que a gente conhece na nossa galáxia, na Via Láctea. Eles só perdem, como eu disse, para o buraco negro central da nossa galáxia, o Sagitários Asteriscozinho. Esse ele tem 4 milhões de massas solares, então é uma coisa absurda, completamente fora de qualquer comparação. Mas de massa estelar, esses são os maiores que a gente conhece. Tem o Gaia BH1, ele tem 10 massas solares. Aí a gente tem o Cygnus X1, ele tem 21 vezes a massa do Sol, 21 massas solares. E esse era o recordista até agora. Agora chega a vez dele, o Gaia BH3. E pelo nome, né, como o próprio nome diz, já sugere, né? Ele foi, de fato, descoberto pelo telescópio Gaia. Ah, Richard, onde está esse buraco negro? Devemos correr para as montanhas ou para as cavernas, se é que adiantaria alguma coisa, né? Seguinte, pessoal, esse buraco negro que é descoberto agora e que, então, é o maior da Via Láctea de massa estelar, né? Só perdendo para o Sagitários Asteriscozinho, ele fica na direção da constelação da Águia e ele está muito perto, relativamente é muito perto mesmo. Ele é o segundo buraco negro conhecido mais próximo da Terra, o maior da Via Láctea de massa estelar e o segundo mais próximo da Terra. Tá? Ele está numa distância, na constelação da Águia, como vocês estão vendo aqui, uma distância de apenas 2.000 anos-luz. Isso não é nada, a gente nunca imaginaria que a gente poderia encontrar um buraco negro, ainda mais sendo recordista numa distância como essa. Para a gente ter uma base aí como comparação, a nossa galáxia ela tem numa média aí, né, tá sendo aceito como 100.000 anos-luz. Mas existem palpites, sugestões de astrônomos, né, alguns estudos que falam que pode ter até muito mais do que isso. Ainda mais se a gente pega o halo galáctico, né, que seria mais ou menos como se fosse uma auréola ali, né? Então teria muito mais. Mas se a gente considerar só a galáxia bem definida como ela é, a gente tem aí um diâmetro de cerca de 100.000, um pouquinho mais na verdade, 105, quase 110.000 anos-luz. Ele está a apenas 2.000 anos-luz, ou seja, muito perto mesmo. E, por incrível que pareça, como eu disse, pode ter mais, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, a estrela, ela orbita, né, esse buraco negro, leva quase 12 anos para ela completar uma volta em torno dele, e ele também está orbitando um centro de massa aqui, ó. Então ele não está ali paradinho, bonitinho, como vocês estão vendo. Ele também está girando em torno de um centro de massa, e esse centro de massa é o centro desse sistema binário, que é composto então por uma estrela e por esse buraco negro, que agora é o recordista de maior buraco negro de massa estelar da Via Láctea. E uma coisa interessante é que isso está corroborando para uma teoria antiga que já existia, que falava que buracos negros de massa estelar que podem ter mais do que 30 vezes a massa do nosso Sol, como é o caso desse, né? Eles deveriam ser muito pobres em metais. Isso porque esses buracos negros, eles são de estrelas muito antigas do início do nosso universo, e essas estrelas eram muito pobres em materiais mais pesados, como metais, por exemplo. Elas eram muito ricas em hélio e hidrogênio, mas muito pobre em metais. Por incrível que pareça, eles analisaram por espectroscopia a composição dessa estrela que está orbitando esse buraco negro. Automaticamente é uma estrela que provavelmente foi formada junto com a estrela que deu a origem a esse buraco negro. E por incrível que pareça, comprova essa teoria, porque essa estrela ela é muito pobre em metais. Então tá aí mais uma teoria também sendo comprovada, além dessa grande descoberta que é feita desse buraco negro. E um fato curioso, uma coisa muito interessante sobre esse buraco negro também, pessoal, é o seguinte: ele tem uma órbita retrógrada na Via Láctea, ou seja, quando todos os sistemas, quando o nosso Sol, o nosso sistema solar, está girando numa certa direção, em torno do buraco negro central, em torno do centro da Via Láctea, esse buraco negro, portanto, o seu sistema ali com aquela estrelinha, estão girando de forma contrária, né, numa órbita retrógrada mesmo. Apesar dele estar no plano galáctico nesse momento, né, como eu disse, na direção da constelação da Águia, ele pertence ao halo galáctico, ou seja, a esse anel, a essa periferia da Via Láctea. Inclusive, isso faz a gente pensar, os cientistas falaram sobre isso no estudo onde eles relatam essa descoberta, que provavelmente, por conta dele ter esse buraco negro fazer esse movimento em torno da galáxia, né, e ele ter essa órbita retrógrada,
provavelmente esse buraco negro, que é o maior da Via Láctea, acaba de ser confirmado e é o segundo mais próximo da Terra, por incrível que pareça, provavelmente ele foi capturado de uma outra galáxia e aí o poder gravitacional da Via Láctea fez com que ele ficasse preso por aqui. E isso que vocês estão vendo é uma comparação se esse sistema com esse buraco negro, que é o intitulado BH3, né, se ele tivesse aqui no nosso sistema solar, quais seriam as distâncias, né? Então, essa estrela, então, ela iria ali próximo da órbita de Júpiter até próximo da órbita de Netuno, no seu ponto de maior distanciamento, e esse buraco negro ele faria mais ou menos aquele giro ali que vocês estão vendo ali na região mais central. Richard, o que garante que não existe mais buraco negro ou outros buracos negros mais próximos do que esse, né? Na verdade, a real, provavelmente tem. É quase certeza. O difícil é encontrar, né? Se for um buraco negro ainda fruto de uma estrela de um sistema binário, ok, como esse a gente consegue encontrar. Agora, se a gente está falando de um buraco negro proveniente de uma explosão de uma estrela que não pertencia a um sistema binário, ou seja, de uma estrela solitária, aí a chance da gente encontrar é quase inexistente. É quase impossível encontrar um buraco negro que não tem nenhum objeto ali girando, ou pelo menos passando próximo dele. Não tem nada que vai denunciar a posição dele ali. E existem buracos negros errantes ainda por cima. Ou seja, os famosos rogue black holes, como são chamados em inglês, né? Eles vagam por aí, eles são solitários e tomara que a gente não encontre nenhum passando próximo do sistema solar. Inclusive, é quase certeza que a gente já falou sobre esses buracos negros errantes que ficam vagando por aí. Caso exista esse vídeo aqui no canal, vou deixar no cardzinho aqui em cima. Tá, Richard, mas existe algum risco para a Terra, para o nosso sistema solar? Afinal de contas, a gente está falando do maior buraco negro que a gente descobriu, que a gente tem conhecimento na Via Láctea. Qual que é o risco da Terra ser engolida, por exemplo, por um buraco negro? Na verdade, pessoal, o risco ele é mínimo ou improvável. Na verdade, quase impossível. Para a gente ter uma ideia, né? Esse buraco negro está muito perto da Terra, que são 2.000 anos-luz. Betelgeuse, que é aquela estrela próximo das Três Marias, ali, né, na constelação de Órion, é uma estrela que vocês sabem está prestes a explodir e está numa distância de 500 anos-luz. Ela vai explodir em supernova e vai dar origem ali no centro dela, no núcleo dela, vai nascer, vai acabar de acontecer ali um buraco negro. E ele vai estar a 500 anos-luz, ou seja, 1/4 da distância desse buraco negro. E ainda assim não vai influenciar em nada no sistema solar e nem no planeta Terra. Ah, Richard, qual que é a distância segura? Qual que é a distância que já poderia ter algum risco, no caso, aqui para o nosso planeta Terra ou para o nosso sistema solar? Na verdade, não é muito claro, existe um debate sobre isso. Mas se a gente for falar de um buraco negro de massa estelar, no caso igual a esse, com aproximadamente 30 vezes a massa do nosso Sol, ele teria que estar dentro do sistema solar para causar efeitos aqui na Terra. Para fazer aquela espaguetificação, ele teria que estar numa distância mais ou menos equivalente à distância que Júpiter está do planeta Terra. Ou seja, não tem risco nenhum, a não ser que a gente dê muito azar de encontrar um buraco negro errante, mesmo que tenha só uma massa estelar mesmo, né, um buraco negro de massa estelar, mas ele teria que ser errante, tá vagando por aí e vir parar dentro do sistema solar. Aí sim, seria um resultado um tanto catastrófico. E já que a gente está falando em Betelgeuse, né, essa estrela aí que a gente conhece, está acompanhando, porque ela pode explodir meio que a qualquer momento, isso pode realmente acontecer a qualquer momento. Apesar do fruto dessa explosão, no caso, o buraco negro, não ser perigoso, não ter nenhum risco aqui para o nosso planeta, nem para o nosso sistema solar, a explosão em si, ela vai poder ser vista durante a noite, vai fazer sombra aqui na Terra, vai ser muito brilhante e vai poder ser vista até mesmo durante o dia. Vai ser a explosão de supernova na nossa galáxia, né? Para quem não viu sobre a explosão de Betelgeuse, que tá para acontecer a qualquer momento, esse a qualquer momento é meio relativo, mas pode ser tipo agora, amanhã, daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui alguns milhares de anos. Se liga no vídeo que eu vou deixar no box aqui pra vocês, tá certo? Então basicamente é isso. De olho nos buracos negros que rondam por aí e até a próxima. Fui, tchau, tchau.